6 horas. Na verdade, eu queria fazer um questionamento, né? Embora existam essas experiências, e acho que são fantásticas e maravilhosas, né? De intra o território, né? Escondidas do poder, né? A grande questão, eu acho que está colocada, né? São as alternativas globais. Eu acho que como a gente consegue fazer essa ligação entre a questão desses movimentos e as alternativas globais, né? Embora possa parecer um pouco, mas a própria existência da União Soviética, né? Com todos os seus milhares de problemas, né? De alguma forma deu guarida a movimentos de emancipação pelo mundo, né? Dada a bipolaridade, né, de poder, né, na geopolítica mundial, você possibilitou algumas coisas de diminuição da pressão, né, do imperialismo sobre determinados países, né, você garantiu uma salvaguarda para alguns países na sua luta por emancipação, né? Então, na verdade, a gente vive uma quadra histórica para os revolucionários muito difícil, né, de quase completa hegemonia do capital rentista, do neoliberalismo, como lógica do social, né? E a grande questão para mim e aí eu inevitavelmente concordar com Achille Boron, né? Que passa pela questão do poder, né? A gente tem que ter alternativas globais que, ao mesmo tempo, não sejam opressoras com as formas já comunais, já libertárias de exercício da vida, né? Mas, se a gente não pensar uma alternativa global, a gente fica à mercê, inclusive, de perder essas alternativas, né? Se você tem um Estado dirigido por um maníaco que vai acabar com o fundo de pasto, né? Com essa sociedade que vive na Bahia, isso é possível, né? Para garantir terras para uma grande transnacional, via investimento estrangeiro. Então, pelo governo PT local. Já tem curso pelo governo PT local. Como a gente pensa, né? Essa é a grande questão para mim, como a gente consegue pensar alternativas globais, porque se o capitalismo ele é global, se a opressão ela é global, né? Como a gente consegue fazer essa alternativa aí? Acho que essa, para mim, é a grande questão, né? Sem ainda mais uma referência internacional, né? De um grande país, um grande bloco, algo que possa fazer um contrapeso, né? Ao poder do imperialismo, das próprias elites locais, consorciadas, né? Acho que por aí. Vai para o Raul. Bem, acho que temos olhadas muito diferentes, formas de análise e de aproximação à realidade por caminhos muito diferentes. Primeiro eu vou falar do marxismo, a pergunta do marxismo. Eu acho que o marxismo é muito importante de ser conhecido, concordo. O marxismo tem alguns problemas, os marxistas. A primeira é o eurocentrismo. Marx era um homem europeu. O marxismo se desenvolveu na Europa. Algumas ideias centrais do marxismo são próprias da Europa e próprias do período de Marx. A centralidade da economia na sociedade é uma olhada do século XIX. É uma ideia do século XIX. A centralidade da classe trabalhadora, a importância do desenvolvimento das forças produtivas como uma chave do socialismo. Essas coisas que Marx discute com Vera Sassulich, não posso compreender porque esse livro de Theodor Schanin não está traduzido ao português. É um livro muito importante.
Agora está? Ah, bem. Mas essas ideias de Marx são europeias. Não podemos pensar a ideia da centralidade da classe trabalhadora em América Latina, historicamente. Em China, Mao teve que colocar o marxismo de ponta cabeça, porque não havia trabalhadores industriais, quase. Havia muitos camponeses e outras tradições. Aqui há um problema. Mas há outro problema com Marx, que é esse que você falava, que Marx não conheceu o desenvolvimento do capitalismo depois. Não conheceu nem o Fordismo, nem o Taylorismo, nem o pós-Fordismo. Isso é outra classe obrera, ou classe operária, da que falava Marx. São duas realidades completamente diferentes. Ou seja, para mim, hoje, conhecer Marx é importante, mas acredito que é muito mais importante conhecer os pensadores dos povos latino-americanos. Caso do Brasil, Abdias do Nascimento. Para mim tem o livro do quilombismo. É importantíssimo para trabalhar nos quilombos, nas favelas, para compreender a história e a projeção dos povos negros. É assim como os povos indígenas. Tem pensadores, tem intelectuais. Isso hoje, eu sou formado em Marx, em Lenin, em Mao, mas hoje, para mim, muito mais importante, nossos pensadores. Os pensadores dos povos, que muitas vezes não escrevem livros, a maioria, mas outras coisas. Danças, teatro, cosmovisões. Isso é muito importante agora para nós. Isso não conheceu Marx. As ideias ou as matrizes humanistas utópicas de Marx, os valores de Marx ou de outros revolucionários devem ser colocados no chão da América Latina, na história da América Latina. A outra questão do global e a questão do poder, aqui temos um diálogo entre a Terceira Internacional, o leninismo, o boronismo, é o novo autonomismo dos povos originários. Eu tenho uma posição sobre isso. Acredito, desse grupo que falava Carlos Walter, as trajetórias foram para lugares muito diferentes. O Álvaro foi para o Estado, a Ana Esther foi para uma posição também mais do tipo estatista, e nós fizemos uma caminhada diferente completamente. Não é melhor nem pior, são dois caminhos diferentes. Mas essa questão do global e do poder, para mim onde estamos hoje como humanidade? Estamos no começo de uma longa transição para um mundo pós-capitalista. Desejo que seja socialista ou algo assim. Já começou a transição. Na história, conhecemos mais ou menos bem duas transições. A transição da antiguidade ao feudalismo, que falou Perry Anderson, muito e outros, e as transições do feudalismo para o capitalismo. As duas transições foram muito longas, de séculos, e começaram com pequenos movimentos. Com a marca germânica ou as cidades burguesas no feudalismo, foram transições que Marx descreve de uma maneira maravilhosa para mim no Manifesto Comunista. Ele falava, no feudalismo começaram a ser tecidas relações sociais capitalistas. Até que, num momento, o feudalismo era um mar de capitalismo
com algumas islas cascaróis, falava ele, cascaróis, como os ovos, tem cascaróis? Cáscaras, cascas do feudalismo. As cascas foram rompidas. E a toma do poder foi a última fase da transição, não a primeira. Outra lição das transições são longas, começam pelos pequenos questões, o poder é a última questão. Outra característica é que são imprevisíveis. A transição do feudalismo para o capitalismo começou com o caos sistêmico provocado na Europa pela peste preta. Peste negra, em espanhol. Preta é outra coisa. Peste negra. Mas era imprevisível a peste negra. Criou as condições, mas falou um pouquinho disso, as condições espirituais e materiais para a acumulação. Então, para que nos preparamos? Acho que as próximas eleições são muito importantes, mas nos preparamos para isso só? Lenin se preparou toda a sua vida para o ano 17. Falávamos hoje com Carlos Weiner. Ele estava na Suíça, não acreditava na Revolução. Rapidamente pegou o trem blindado, com uma grande discussão com o alto mando alemão, e chegou um mês depois a São Petersburgo. Se preparou toda a sua vida para esse ano. Não sabia que ia acontecer. Nós para que nos preparamos? Acho que junho de 2013 foi uma perda, porque era a grande oportunidade, mas não estávamos preparados para isso. Estávamos preparados para trabalhar como Estado, como falou o Weiner, para fazer esquerda estatal, para trabalhar como a ONG, como a delegacia, tudo isso. Mas para sair à rua e colocar na cabeça das manifestações, não estávamos preparados. Isso é minha ideia da luta política. Não a pequena política, como falava Gramsci. A ideia de que os momentos decisivos sucedem não todos os dias, nem cada 4 anos. Os momentos decisivos sucedem algumas vezes na história. Fevereiro de 1917 foi um momento decisivo. A invasão japonesa à China foi um momento decisivo. É assim. A crise do colonialismo português foi um momento decisivo para o povo de Guiné, Angola e Moçambique. É assim. Nossa história das revoluções, da independência, de todas as lutas que houve desde a colonização portuguesa e espanhola, são nossas referências.